Valeu, nação! Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui com o nosso canal. Gurizada, o Grêmio está em La Plata, como vocês já sabem, o jogo às 19 horas, os detalhes eu já trouxe para vocês no vídeo logo cedo aqui no nosso canal. E o presidente Alberto Guerra concedeu uma coletiva para os colegas que estão lá em La Plata, estão lá na Argentina, e falou um pouco sobre a partida de hoje à noite. E o presidente entregou alguns detalhes bem importantes, como o que o Grêmio vê para a partida de hoje à noite como importante. A vitória, com certeza, mas e o empate? Como é que o Grêmio se comportaria com um empate acontecendo? Nós vamos falar sobre isso, porque o presidente também falou sobre a saída do Cuiabano, falou sobre a situação financeira do clube e falou também sobre Gustavo Martins. Vamos falar sobre tudo isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bora então, nação, vamos falar sobre a entrevista do presidente Alberto Guerra? O presidente, ele começou colocando o jogo de hoje como a Batalha de La Plata número 2, a parte 2 desta batalha. O presidente disse que o Grêmio está encarando o jogo de hoje como uma grande final, a primeira grande final dessa temporada, porque o Grêmio vai encarar os outros jogos da mesma maneira, afinal de contas o Grêmio o Grêmio ele precisa pontuar, né? Não tem como ganhar hoje, por exemplo, e daqui a pouco derrapar ali na frente, uma derrota, algo do tipo. Não. O Grêmio precisa pontuar para contar com as próprias forças para poder passar. Caso contrário, ainda precisaria de alguns resultados paralelos. Então o Grêmio, para depender apenas de si, precisa pelo menos vencer. Aí depois, claro, com o empate, aí teria que ver outros resultados também. O presidente ele foi questionado se valeu a pena o Grêmio ter focado na final do Campeonato Gaúcho, colocando aquele jogo contra o Juventude como um jogo de prioridade naquela semana, que o Grêmio poupou contra o The Strongs, depois fez a final, e aí no jogo contra o Ashpat os jogadores estavam cansados, vamos colocar assim. E o presidente disse que sim, que valeu a pena, ele não se arrepende de absolutamente nada do planejamento que foi feito para aquela partida. O presidente acha que o jogo contra o Ashpat foi um jogo atípico, o Grêmio construiu, o Grêmio teve grandes oportunidades, mas acabou não acontecendo. Acabou não entrando. O Grêmio perdeu muitos gols naquele momento, mas que não mudaria absolutamente nada do planejamento, faria exatamente igual. O grande problema, na opinião do presidente Alberto Guerra, foi exatamente aquele jogo contra o Ashpato. Para o presidente, o jogo de hoje, o Grêmio saindo com um empate, também é um bom resultado. Ele diz que o importante é sair vivo de La Plata. O Grêmio tem oportunidades ainda, é verdade, mesmo saindo vivo, de classificar, mas ficaria um pouco mais difícil. Então vamos lá, o grande resultado hoje é ganhar. Mas para o presidente, o Grêmio saindo de lá com um empate é muito importante também. Ele ainda relembrou o ano de 2018, quando o Grêmio em 3 partidas acabou fazendo apenas 1 ponto e mesmo assim classificou. Então o presidente acredita que mesmo empatando lá o Grêmio consegue. O presidente disse que foi muito bem recebido pelo Estudiantes, por toda a diretoria, que fez um tour pelo estádio, a diretoria muito cordial com ele, que inclusive eles têm muito vivo na memória aquela batalha de 1983, estão muito felizes de esse reencontro, né, entre Grêmio e Estudiantes, porque foi algo que também acabou marcando na história do clube. Sobre a concentração do último domingo, né, que aconteceria para esse jogo, até trouxe para vocês aqui que as lideranças do elenco conversaram com o Renato e pediram para que essa concentração fosse adiada por conta que os jogadores vão ficar muito tempo longe das famílias e tudo mais, tem 3 jogos agora fora de casa. O presidente disse que isso foi uma questão administrada pelo Renato, que o Renato conversou com o grupo, que o Renato ele já tinha chamado a atenção do grupo e agora concedeu esse voto de confiança, para ver como eles se reagiriam. Eles precisam aprender também a se, como é que o presidente coloca, no caso, a se cuidarem fora do CT, a se cuidarem também em casa. É uma situação que foi administrada pelo Renato com o grupo e foi dado esse voto de confiança. Na mesma pergunta que essa questão foi colocada, o repórter ele pergunta também para o presidente se foi acordado com os jogadores um bicho, no caso, um prêmio extra ao elenco, caso o Grêmio passasse, caso o Grêmio ganhasse hoje, no caso, porque lembrando, a derrota é algo que complica muito. O presidente, nesta pergunta, ele acabou ignorando. Ele respondeu a questão de como foi a concentração, mas ele ignorou.
No final da coletiva, o repórter ele foi incisivo mais uma vez. Presidente, e o bicho que eu lhe perguntei? O presidente disse, não foi, não tem nada disso acordado com os jogadores e foi só que ele se limitou nessa questão. Sobre vendas, gurizada, Cuiabano, ele disse que foi uma oportunidade de negócio, o Grêmio viu como uma boa oportunidade a venda do Cuiabano naquele momento, porque era uma boa proposta do Botafogo, o Cuiabano também já estava demonstrando que não gostaria de continuar, então ele viu como uma boa situação, o Grêmio tem ainda 3 grandes laterais e que logo, o presidente ainda fala... daqui a 15 dias eles estarão disponíveis. O presidente já dá esse prazo também. Não sei se é só isso ainda para recuperação de Reinaldo e Mike, mas vamos ver, né? O presidente colocou, daqui a 15 dias estarão aí. Pode ter sido mais uma forma, né, na hora de falar, uma expressão. Acredito que seja por aí, porque o tempo ainda do Reinaldo, principalmente, vai demorar um pouco mais, pelo menos é o que ele garantiu na festa da final do Gauchão, lembra? Ele fala que demoraria mais 1 mês e meio, uma questão ou outra, então 15 dias é pouco tempo ainda. Mas enfim, o presidente disse que... Ainda ele deu um detalhe, olha, as pessoas às vezes esquecem que o clube ainda tem uma situação financeira delicada. Era uma boa grana, o Cuiabano queria sair, o Cuiabano ele já não via mais perspectivas de continuar no Grêmio, o Grêmio viu como uma boa opção, acabou vendendo o jogador, porque ainda tem 3 grandes opções no elenco. Sobre o Gustavo Martins, ele disse que foi muito boa ainda a questão ser tocada, porque o Gustavo ele tem um contrato longo, que é até o final de 2025, mas o Grêmio não quer, o Grêmio quer mais valorizar o jogador. Ele não fala que o Grêmio quer se proteger, renovar e tudo mais, não. Ele fala só que o Grêmio quer dar uma valorização para o atleta. Beleza? Um resumo da coletiva do presidente Alberto Guerra. Foi uma coletiva rapidinha, ele deu 10 minutinhos, mas ele deu alguns detalhes importantes sobre bastidores e algumas questões sobre negociações. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Vou te deixar um videozinho bem legal aqui para tu assistir logo após esse nosso conteúdo. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau.